Fala, crianças, tudo bem? Estava produzindo material aqui para aula de pós-graduação, direito médico e da saúde, ligado à parte de penal, responsabilidade penal, etc. E estava estudando um pouco da lei de transplantes, né? Há pouco tempo atrás eu falei dela numa aula de direito digital que eu estava dando, falando sobre bens digitais, momento da morte, porque a lei de transplantes é ela que prevê qual é a morte legal, né? Como se atesta a morte legal, porque ela trouxe os requisitos necessários para a questão do transplante de órgãos. Como a gente tem que definir como é a morte legal, quais são os critérios, então é essa lei quem define como funciona a morte legal de fato. Então, o que ela solicita? Ela solicita a morte encefálica. Né? Essa morte encefálica é além da parada das funções cerebrais, de forma genérica. Ela requer a parada do tronco encefálico, né? O tronco cerebral. Eu estou aqui com a colinha só para lembrar alguns conceitos. Então, ela diz que é uma questão de parada total e irreversível das funções do encéfalo, incluindo em especial o tronco cerebral, né? Então, toda a parte responsável pelas funções vitais, etc., param completamente de funcionar. E aí existe toda uma regulamentação nela, de análise médica, causa conhecida e irreversível, exclusão de fatores reversíveis, excluir qualquer outros efeitos externos, né, ligados à questão, avaliar clinicamente, tem que ser exames clínicos ali, tem que ter dois exames médicos em momentos diferentes, com um intervalo entre eles, para atestar de fato a morte encefálica. E por que eu estou trazendo esse ponto específico? Porque essa lei ela também prevê alguns crimes relacionados a essa questão, né? A gente normalmente parte do pressuposto lá do direito penal, Código Penal, que está tudo lá, mas várias outras legislações extravagantes prevêem algumas questões. E escolhi essa porque ela tem o conceito de morte legal e porque ela traz algumas questões que são, por exemplo, ela trata como crime remover tecidos, órgãos ou parte do corpo em desacordo com as disposições da lei. Ela fala de realizar transplantes ou enxertos em desacordo com as disposições da lei. Ela fala sobre comercialização de tecidos, órgãos ou parte do corpo humano. E ela fala sobre promoção, intermediação ou facilitação de remoção, a comercialização ou transplante de órgãos e tecidos do corpo humano e a retirada de pessoa falecida de tecidos, órgãos ou parte do corpo sem autorização expressa da família. Além disso, ela fala também de divulgar, anunciar, oferecer para venda tecidos, órgãos, parte do corpo humano. E aí entra uma questão interessante que é a seguinte: quando a gente fala de tecidos, órgãos, né, do corpo humano, a doação em vida dos órgãos duplos, né, ou de órgãos que se regeneram, elas são permitidas. A doação pós-mortem dos demais órgãos não prejudicados e aproveitáveis, ela também é permitida. Mas a comercialização nunca é permitida. Então, se você tem interesse em, por exemplo, comercializar um rim seu, você tem dois, só precisa de um para viver, vou comercializar o outro, deve valer uma boa grana. Isso é crime, você não pode comercializar órgãos ou tecidos humanos. Tá? Ele não é passível de comercialização. Então, se alguém comercializa, está cometendo crime. É uma questão curiosa porque em alguns países a comercialização é permitida. Você pode comercializar, você pode vender sangue, vender órgão. Aqui no Brasil você não pode, é totalmente vedada essa comercialização. Você pode doar. A doação ela é prevista, a doação ela está ok, está de acordo com a legislação. Você pode doar tanto em vida quanto pós-mortem. E para isso é importante, no caso de pós-mortem, por quê? Porque nos dois casos o elemento volitivo é importante, a vontade da pessoa. Então, em vida você está expressando a sua vontade. Mas pós-mortem você não tem como expressar a sua vontade, será expressa através de testamento, disposições legais e da sua família. Então é importante que as pessoas tenham essa questão, a autorização de que você tem interesse em doar e a família tem que se dispor a doar, você tem que deixar isso disposto para que possa ser feito, para que não incida em nenhum tipo de crime ligado, por exemplo, a essa questão dessa lei de transplantes. E aí você deve estar pensando assim, então, quando a gente sequestra alguém, quando a gente trafica uma pessoa para outros países, para outros locais, com o fim de remover órgãos para comercialização, então a gente incide nesse tipo penal? Não.
Esse tipo penal está falando especificamente de órgãos e não de pessoas para este fim. O tráfico de pessoas para fins de comercialização de órgãos está previsto lá no Código Penal. Artigo 149-A, vai ser mais preciso, do Código Penal, que fala sobre tráfico de pessoas para vários fins, um deles a comercialização de órgãos. Tá? Então, traficar pessoas com fim de comercialização de órgãos está lá no Código Penal. Comercializar órgãos, seja o comércio direto, seja a divulgação de venda de órgãos, etc., ou qualquer coisa nesse sentido, é crime da lei, previsto na lei de transplantes. Tá? E aí, só para a gente encerrar aqui, eu fiz esse vídeo só a título de curiosidade, só para poder passar algumas coisas para vocês nesse sentido, né? Existe lá no Código Penal também o crime de furto, né? Artigo 155 do Código Penal prevê o crime de furto. E por que eu estou falando isso? Lei de transplantes, tráfico de pessoas. Pelo seguinte, existe lá em um dos parágrafos do furto, o furto de energia, né? O furto de energia, ele se enquadra dentro da categoria furto, caso aquela energia tenha valor econômico. E aí existe uma questão muito interessante sobre o furto de energia genética. Olha que coisa, né? Imagina, o sêmen ou o óvulo, ele é, de certa forma, uma energia genética, capaz de gerar, né, frutos dali. Só que como a gente não pode comercializar, você não pode, por exemplo, vender sêmen, mas você pode doar. Você não pode vender óvulos, mas você pode doar. Então, não existe carga de energia de valor econômico nesse sentido, na energia genética humana. Então, a troca e comercialização desses humores, né, dessa energia genética humana não se enquadraria no furto propriamente dito. Ao contrário, por exemplo, do sêmen animal. O sêmen animal que não seja humano, né, por exemplo, gado de corte, por exemplo, cães de criação e outros animais de criação que você pode vender o sêmen, que você pode vender um embrião, por exemplo, existe a possibilidade, então, do furto de energia genética nesse sentido. Existem já entendimentos que é possível, sim. O furto de energia genética, tá? Mas não para o ser humano. Por quê? Porque o ser humano não pode comercializar esse tipo de coisa. Não há valor comercial na energia genética humana. Tá? Não pode ser dado valor a isso. Isso pode até ser enquadrado numa questão aí da comercialização de órgãos e tecidos humanos, tá? Pode inclusive entrar nisso. Desse tipo de comercialização, caso seja feito, tá? Nós não somos autorizados, legalmente falando, a comercializar órgãos, tecidos, material genético, nem nada disso. A doação é autorizada, mas a venda, a comercialização, a exposição, a venda, a divulgação, etc., não é permitido. Tá? Tem isso lá na lei de transplantes, tem a questão do tráfico de pessoas, tem o furto de energia genética. E aí você vai, a questão de embrião, célula-tronco e tal, aí está lá na lei de biossegurança. A lei de biossegurança, outra situação, outra questão que a gente debate também na pós, mas aqui nesse vídeo, como é só questões de curiosidades, tá? Não vou trazer essa questão da biossegurança, a gente vai parar aqui na lei de transplantes. Tá? Então, se perdeu alguma coisa, se não conseguiu entender, volta um pouquinho o vídeo, volta lá no início, desde a morte legal até o furto de energia genética, tá bom? E aí eu sigo aí à disposição para qualquer dúvida, quem tiver alguma questão, quiser perguntar, questionar, tá? E lá na pós de Direito Médico, Direito da Saúde, a gente vai falar mais sobre essas questões. Além disso, a gente vai falar sobre a lei de biossegurança, a gente vai falar sobre violência obstétrica, sobre crimes cometidos por médico, crimes de mão própria em relação a médicos e agentes de saúde. A gente vai falar de criminologia ligada à saúde, enfim. A gente vai poder debater mais sobre questões de responsabilidade penal, sobre legislação penal específica aplicada aí ao direito médico da saúde. Tá bom? Mas, enquanto isso, eu sigo à disposição e qualquer dúvida pode chamar, vai lá no Instagram, manda pergunta lá, estou à disposição aí para tentar ajudar vocês. Tá bom? Então, espero que tenha conseguido contribuir um pouco com essas pequenas curiosidades e a gente vai conversando aí com o tempo, tá bem? Valeu, crianças, um abraço e até a próxima.